Sucesso e prosperidade autênticos. Milhões de crianças encetam a jornada da vida às cegas. Agem como brinquedos mecânicos que se põem em movimento com um pouco de corda. Correm sem destino e batem contra qualquer coisa que lhes barra o caminho. Essas jornadas sem rumo são o quinhão de muitas pessoas, porque no começo não avançaram para o objetivo certo, nem estavam devidamente equipadas com os poderes que as manteriam numa senda definida. Nessa fase da vida, elas agem como marionetes manipuladas pelo ambiente, os instintos pré-natais e o destino. Nunca sabem que papéis poderão desempenhar com o êxito, nem podem harmonizar seus deveres com o roteiro do drama cósmico. Milhões, por assim dizer, cumprem seus deveres na vida como se estivessem em estado de sonambulismo. Você deve descobrir de vez seu caminho na vida, analisando a primeira infância e a etapa atual, para não tomar inconsideravelmente o rumo errado. Depois determinada a direção certa, tentar elaborar com base nelas todos os métodos criativos de enriquecimento ao seu dispor. Esses métodos, porém, devem ficar nos limites do seu idealismo. De outro modo, terá dinheiro, mas não felicidade. A felicidade só é possível quando o desejo de enriquecer não o induz a enveredar pelo caminho errado. Desperte. Nunca é tarde para fazer o diagnóstico da vida. Analise o que você é e qual a natureza verdadeira do seu trabalho para fazer de si mesmo aquilo que deve ser. Possui talentos e poderes que nunca utilizou antes. Possui toda a força de que precisa. E não há força mais formidável que a mente. Afaste-se dos hábitos mesquinhos que mantêm você preso às coisas mundanas. Sorria o sorriso perpétuo de Deus. Sorria o vigoroso sorriso do esforço equilibrado, o sorriso de $1 bilhão que ninguém poderá arrancar de você. Swami Kriyananda escreve o seguinte: um homem esmagado pelo peso das responsabilidades do mundo perguntou: que lugar ocupa o dever no caminho para a alegria interior? Sri Yogananda respondeu: viver levianamente é viver para o ego, não para Deus. Quanto mais a pessoa insiste na realização do ego, menos tem consciência da alegria autêntica. Cumprir os deveres da vida talvez não seja fácil nem prontamente gratificante. A alegria divina é um objetivo de longo prazo. O homem deve acolher as responsabilidades e não evitá-las se quiser alcançar a liberdade eterna. Os homens de sucesso têm nervos fortes o bastante para manter na mente a imagem indelével daquilo que desejam construir ou produzir na Terra. Então, como financistas, empregam a habilidade criativa, como construtores, a vontade de poder, como carpinteiros, a atenção minuciosa e como operários, a paciência mental, para assim materializar seus sonhos. Você é infeliz porque não visualiza com nitidez suficiente as grandes coisas que de fato deseja, nem emprega sua força de vontade, talento criativo e paciência para materializá-las. A felicidade depende da capacidade de manifestar, primeiro, os desejos menores e depois os sonhos maiores. Cuide para não alimentar ambições impraticáveis na vida e, consequentemente, passar anos atolado no lodaçal da pobreza, vítima do sarcasmo de familiares e amigos, como se perseguisse a cauda de um arco-íris. Faça esquemas mentais das pequenas coisas e esforce-se para concretizá-las até conseguir tornar realidade também os grandes sonhos. Contente-se com a obtenção de pequenos êxitos, pois assim aprenderá a ser um milionário da felicidade e mais tarde a materializar seus sonhos grandiosos.
A infelicidade é consequência do fracasso. Você poderá criar para si uma felicidade duradoura se não permitir que nada o perturbe na jornada do sucesso. Não existem obstáculos, apenas oportunidades. Yogananda escreveu o seguinte ensaio em apoio à ideia de Henry Ford de substituir a semana de trabalho de 6 dias pela de 5. O homem é um ser material e espiritual. Deve evoluir espiritualmente graças à disciplina interior. Mas precisa mostrar-se materialmente produtivo, desenvolvendo suas habilidades profissionais. O homem primitivo empregava todas as suas faculdades mentais na satisfação das necessidades da vida material. Passava o tempo todo caçando, comendo e dormindo. O homem moderno tenta, por meios científicos, satisfazer as condições materiais da vida atual. O que o homem primitivo fazia sem nenhum método, o homem moderno faz metodicamente. E o método, os seus esforços para obter sucesso material, também melhorou de forma indireta suas faculdades interiores. Os mestres da Índia acreditam no aperfeiçoamento direto das faculdades interiores, da força de vontade para combater a tentação, bem como no cultivo do sentimento para servir aos semelhantes. Uma vez que Deus nos deu a fome e uma vez que temos um corpo físico para cuidar, precisamos de dinheiro ganho honestamente, cientificamente, a fim de atender às necessidades de nossos semelhantes. A vida profissional não tem de ser necessariamente materialista. A ambição de prosperar pode ser espiritualizada. Os negócios existem para servir aos outros materialmente da melhor maneira possível. Chamamos as lojas que abrem unicamente para ganhar dinheiro de antros de cobiça. Mas aquelas que se preocupam antes em servir aos fregueses com os melhores artigos e preços justos são as que sempre prosperam e, além disso, apressam a evolução moral do mundo. Jamais esquecerei a fina observação de um vendedor de uma grande loja aonde eu fora escolher um sobretudo. Senhor, não estou tentando vender-lhe coisa alguma. Estou procurando descobrir exatamente aquilo de que o Senhor precisa. Ele sabia que eu podia adquirir uma peça de $200, mas vendeu-me uma de 60, pois era o que me convinha. Gostei de levar a roupa certa por um preço razoável. E ele garantiu para a loja um cliente fiel. Se houvesse me vendido sobretudo mais caro, eu nunca poria os pés ali de novo. Desse modo, as pessoas devem espiritualizar sua ambição profissional, pensando na melhor maneira de atender às necessidades adequadas dos semelhantes. O homem deve ganhar dinheiro para também fundar instituições filantrópicas em prol do bem público. Quando ganhamos muito dinheiro, tornando os outros prósperos e usando a fortuna para ajudá-los a ajudar-se, estamos diante de uma ambição espiritualizada. Pais ricos que deixam dinheiro demais aos filhos interrompem a evolução, o sucesso e a felicidade que estes deveriam alcançar por mérito próprio. Concordo com o Sr. Henry Ford, quando quer ajudar as pessoas e ajudar-se a si próprias, e não praticar uma caridade que humilha e escraviza. Somente se tiverem ambição coroada pelo ideal do serviço, poderão as pessoas materialmente ambiciosas justificar espiritualmente o ganho de dinheiro. Sem ambição, nossas faculdades se embotam e comprometem o progresso da humanidade. Uma das razões da maior espiritualidade dos orientais é levarem a vida de maneira mais simples, recusando-se a assumir o papel de autômatos nos negócios e reservando mais tempo à contemplação. Sem dúvida, muitos deles empregam o lazer no cultivo de hábitos de preguiça e não na realização espiritual. Contudo, em regra, os orientais têm mesmo uma percepção espiritual mais aguçada.
Nossos irmãos do Ocidente usam seu tempo para desenvolver apenas os fatores materiais e intelectuais da vida. São ocupados demais até para degustar os frutos de seu trabalho material ou para conhecer a fundo o significado da paz, da descontração e da bem-aventurança. Muitos de nossos irmãos ocidentais acham-se escravizados por seus compromissos menos importantes e esquecem que o compromisso supremo é o contato abençoado com Deus. Nossos irmãos ocidentais precisam fabricar o tempo. Embora devam lutar mais pela vida por causa do clima frio, gozam de uma vantagem com relação a seus semelhantes do Oriente: o uso extensivo das máquinas. Poderiam, assim, economizar tempo para estudos mais profundos da vida, e não só para a dança ou os divertimentos. As atividades profissionais e o dinheiro existem para o conforto do homem, mas a cobiça cega não deve privá-lo de sua felicidade. 6 dias e noites inteiros de uma existência mecânica, com apenas algumas horas, para a cultura espiritual, não são uma situação de equilíbrio. A semana deve ser reservada para o trabalho, a diversão e o cultivo do espírito. 5 dias para ganhar dinheiro, 1 dia para descansar e divertir-se e 1 dia para praticar a introspecção e a realização interior. O homem precisa dispor de algum tempo livre para encontrar-se. 1 dia por semana, o domingo, não basta, porque é seu único feriado. Ele então só quer descansar, pois está fatigado demais para meditações. Com uma semana de 5 dias, tal qual proposta por Henry Ford, as pessoas poderão empregar a noite de sexta-feira, o sábado e o domingo para afastar-se do ambiente barulhento da cidade e assim aumentar a longevidade. O chefe de polícia de Chicago declarou que se a barulheira da cidade fosse eliminada, os homens viveriam cerca de 11 anos a mais, com um sistema nervoso em equilíbrio. Hoje, quase todas as famílias americanas podem ter automóvel e com ele sair da cidade nos fins de semana para restaurar-se os retiros silenciosos da natureza, vivendo uma dupla vida de eremitas nos bosques e guerreiros no campo das atividades mundanas. É absolutamente necessário que a semana de 5 dias de Henry Ford seja adotada pelos empresários. Os patriotas realistas, amantes da verdade, devem cooperar, proporcionando aos trabalhadores o sábado, dia de diversão e descanso, e o domingo, dia reservado para aprimorar os hábitos de meditação, buscar uma fraternidade espiritual e vivenciar o bem supremo, que é a bênção divina interior. A semana de trabalho de 5 dias é um projeto dos mais desejáveis e necessários para dar às pessoas mais tempo de usufruir da natureza, simplificar a vida, gozar as alegrias autênticas dela, entender-se melhor com os filhos e amigos e, acima de tudo, conhecer-se a si mesmas. Por que não aprender a arte de viver corretamente? Devemos começar tanto pelas crianças quanto pelos adultos. A mente flexível da criança pode ser moldada nas mais variadas formas por adultos autodisciplinados. Bons hábitos são fáceis de implantar nas crianças porque o desejo delas de praticá-los é mais livre, exceto no tocante a certas tendências inatas. Os adultos precisam se esforçar para banir hábitos antigos e instalar outros em seu lugar. Mas todos os hábitos, querem crianças, querem adultos, devem ser cultivados por meio de uma boa vontade espontânea. A fim de ensinar às crianças um modo equilibrado de vida ou o costume de prestar atenção igual ao enriquecimento e à aquisição de felicidade espiritual, devemos considerar as ocasiões e os métodos. As pessoas perdem o equilíbrio e sofrem da loucura monetária ou profissional apenas porque nunca tiveram a oportunidade de desenvolver o hábito de uma vida harmoniosa.
O que controla nossa vida não são os pensamentos fugazes e as ideias brilhantes, mas nossos hábitos diários. Há empresários que ganham milhões sem perder o equilíbrio ou o controle dos nervos. E há outros que se empenham tanto em acumular dinheiro que não conseguem pensar em nada mais, só despertando quando algo de horrível lhes acontece, como uma doença ou a perda da felicidade. Dizem alguns psicólogos que o comportamento adulto é a mera repetição das lições aprendidas entre as idades de 2 e 10 ou 15 anos. Sermões espirituais inspiram as mentes infantis a praticar boas ações, mas isso é tudo. A disciplina prática para fazer germinar as sementes dos hábitos pré-natais alojados no subconsciente e na mente superior é necessária. Isso só se torna possível pelo estímulo das células cerebrais dos hábitos incipientes com a eletricidade da concentração interior. As crianças devem ser educadas na ambição espiritual de ganhar dinheiro em benefício do próximo. Cabe aos adultos edificar as crianças e garantir-lhes uma vida equilibrada. Se os adultos continuarem intoxicados pelo materialismo unilateral, os grandes potenciais das crianças permanecerão inúteis. Assim, para salvar o mundo futuro, salvando as crianças, os pais precisam despertar e cultivar hábitos que harmonizem as vidas espiritual e material. A fim de levar uma vida equilibrada, os adultos devem antes educar-se e compreender que as ambições profissionais existem apenas para fazer felizes a eles e aos outros. Sem essa perspectiva, a intensa atividade profissional apenas produz nervosismo, cobiça, desajustes sociais, miséria e desrespeito pelos bons princípios. Somente pela consciência da solidariedade pode a vida ser realmente feliz. Conheço inúmeros empresários de destaque inteligentes que no íntimo estão insatisfeitos com tudo, ávidos de Deus e sabedoria, mas entravados irremediavelmente pelos hábitos e o excesso de compromissos. Sacrificam o compromisso maior, que é com Deus, a verdade, o aprofundamento dos estudos e a vida familiar pelo dinheiro ou alguma atividade banal. Assim como na guerra, nossa luta contra os desafios da existência precisa de treinamento. Guerreiros bizonhos logo tombam no campo de batalha, e homens que ignoram a arte de preservar o equilíbrio e a paz são prontamente atingidos pelos projéteis da inquietação e do desassossego na vida ativa. Pouca gente sabe se está progredindo ou regredindo. Como seres humanos dotados de razão, sabedoria e entendimento, nosso principal dever consiste em usar essas qualidades adequadamente para saber aonde estamos indo. Se os fracassos o perturbam repetidamente, não desanime. Eles devem funcionar como estimulantes, não como venenos, para seu crescimento material e espiritual. A fase de fracasso é a melhor estação para lançar sementes do sucesso. Elimine as causas do fracasso e empenhe-se com redobrado vigor naquilo que pretende realizar. A clava das circunstâncias pode golpeá-lo, mas mantenha a cabeça erguida. A morte na tentativa de vencer é sucesso. Recuse-se a alimentar a consciência da derrota. Sempre tente de novo, não importa quantas vezes haja falhado. Persevere mais um minuto na corrida do êxito, embora já tenha feito o melhor e ache que não conseguirá dar mais um passo. Lute ao supor que não lhe restam forças para se manter na luta e que já realizou o que podia. Todo o esforço após uma derrota precisa ser bem planejado e dirigido por uma intensidade de atenção crescente. Comece a partir de hoje a fazer uma coisa por vez, aquelas coisas que imaginava fora do seu alcance.
A mudança é frequentemente encarada com apreensão. Ao renunciar a uma coisa, as pessoas se perguntam: e se eu ficar sem nada? É preciso coragem para trocar o conhecido pelo desconhecido. Nem sempre é fácil sequer trocar uma dor antiga por uma felicidade nova e, portanto, incerta. A mente lembra o cavalo que por anos puxou sua carroça de entregas, acostumou-se ao caminho percorrido todos os dias e não se pode convencê-lo com facilidade a tomar outro. A mente não abandona sem mais os velhos hábitos, mesmo sabendo que eles só provocam sofrimento. Mudanças benéficas devem ser aceitas com coragem. Se a esperança de algo melhor é ofuscada pelo medo de obtê-lo, a mente não consegue permanecer serena. Portanto, aceite a mudança como a única constante da vida. Esta é uma sucessão interminável de ganhos e perdas, alegrias e tristezas, esperanças e desapontamentos. No instante, vemo-nos ameaçados pela tempestade da provação. Pouco depois, um raio de prata atravessa as nuvens escuras e, de repente, o céu fica azul de novo. Vida é mudança. Permaneça sempre calmo interiormente, sempre tranquilo. Ao trabalhar, seja calmamente ativo. Um belo dia perceberá que já não se acha à mercê das marés do destino, sua força virá de dentro. Você não dependerá de nenhum tipo de motivação externa. Como devoto do caminho espiritual, não dê muito valor às provações que enfrenta. Mostre-se sereno. Avance com coragem. Vá em frente dia após dia, munido de fé tranquila. No fim, ultrapassará todas as sombras de um karma adverso, todos os desafios e dificuldades para contemplar a aurora da realização divina. Então, no estado superior de consciência, manifestar-se-á a liberdade duradoura que dissipa os vapores do infortúnio. Alimentar a família é necessário. Porém, ajudá-la a desenvolver seus poderes mentais é mais necessário ainda. Dê a máxima importância ao aprimoramento de suas almas, ensinando-as a entrar em contato com Deus pela meditação. Todos os dias, faça alguma coisa para satisfazer ao plano cósmico em função do que você foi trazido à Terra. Muitas pessoas são infelizes porque se esquecem de harmonizar seus deveres mundanos com as exigências do plano cósmico. Este requer que você inclua em sua felicidade autêntica a felicidade dos mais necessitados, se é que deseja contentar sua alma. Todos os dias, procure edificar os enfermos física, mental ou espiritualmente, tal como faria a si mesmo e a sua família. Se a partir de agora, em vez de alimentar o velho egoísmo causador de desgraças, você passar a viver cientificamente de acordo com as leis do Espírito e de Deus, então não importa quão insignificante seja seu papel no palco da existência. Saberá que o desempenhou bem, conforme as instruções do diretor de cena dos destinos humanos. E lembre-se, seu papel, embora pequeno, é tão importante quanto os maiores, pois contribui igualmente para o êxito completo do drama das almas no palco da vida. Ganhe algum dinheiro e satisfaça-se com ele, vivendo de maneira simples e expressando seus ideais. De nada vale ser rico e ter preocupações sem fim. Os sofrimentos não surgem para destruí-lo, mas para ensiná-lo a apreciar melhor a divindade. A divindade não manda os sofrimentos, você é quem os fabrica. Tudo o que tem a fazer é resgatar sua consciência das trevas da ignorância. Os males à sua volta aparecem em consequência de seus atos conscientes ou inconscientes no passado, em algum lugar, em alguma época. Devemos nos responsabilizar por eles, mas sem desenvolver um complexo de inferioridade. Diga a si mesmo: sei que tudo está vindo. Verei teu raio de prata, e no mar tempestuoso das provações,
És a estrela guia de meus pensamentos naufragados. Por que tem medo? Lembre-se, você não é homem nem mulher, não é aquilo que pensa ser, é uma criatura imortal. Os hábitos são os seus piores inimigos. Assim como Jesus manifestou seu amor, exclamando numa hora difícil: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, assim você deve perdoar suas duras provações e dizer: Minha alma renasceu. Meu poder é maior que meus sofrimentos, pois sou filho de Deus. Desse modo, seus poderes mentais se fortalecerão e sua taça de realizações será grande o bastante para conter o oceano do conhecimento. Atenda da melhor maneira possível a seus desejos eternamente insatisfeitos, no ambiente adequado e agindo de maneira correta. Então você será feliz e próspero. Muitas pessoas acham que primeiro devem adquirir a riqueza para depois pensar em Deus. Mas Deus deve vir antes, porque dele é que você precisa. Se conscientizar disso, obterá a verdadeira felicidade. Convém que Deus esteja ao seu lado o tempo todo. Se você conseguir estabelecer esse grande vínculo com ele, a prosperidade do universo estará literalmente a seus pés. Portanto, não se esqueça de que Deus é o seu grande provedor. Você é realmente próspero não pelo que tem, mas pelo que pode obter à vontade. Viver uma vida contraditória é viver afastado do Espírito. Quando a totalidade de sua consciência se volta para Deus e para o silêncio, não importam quais sejam os seus erros. Isso é estar com Deus. Quando você cumpre os deveres com alegria, sem deixar que eles comprometam sua felicidade, isso é ter felicidade espiritual. Então somente e consciência retornam integralmente à fonte. A Deus, liberdade, ar puro, alegria e simplicidade. E essas são as maiores lições que os mestres da Índia ensinam. Eles sempre transmitiram a seus discípulos a prática da vida singela e do pensamento elevado. Você vive diretamente pelo poder de Deus. Suponha que de súbito ele alterasse o clima de seu país. Que aconteceria? Onde encontrar alimentos? Como se poderia viver? Por que não recordar que Deus é o mantenedor da vida dada a você? Sim, é o mantenedor direto, mesmo tornando a vida dependente do alimento. Deus é a causa de tudo e desatar os vínculos com Deus significa padecer. Esquecer Deus e rodear-se de luxo é perigoso. Tendo pouco, muito tenho, pois tenho Deus. Os yogis aprendem que Deus nunca pode ser encontrado no mundo exterior. Mas quando você mergulha fundo em sua própria alma, no templo de Deus, então pode proclamar: ninguém na terra se preocupa tanto com minha saúde, prosperidade e felicidade quanto meu Pai. Ele está sempre comigo. Diariamente proclame: Senhor, és tu quem me mantém. Manifesta por meu intermédio tua prosperidade. Pai, tu és minha riqueza. Sou rico. Possuis todas as coisas, sou teu filho, tenho o que tens. Você deve dizer isso de manhã antes de ir para o trabalho. Lembre-se de que está vivendo estritamente sob as leis de Deus, o qual lhe apontará o caminho certo. O homem lhe mostrou como agir e em seguida o deixou por sua própria conta e risco. O caminho de Deus lhe trará alegria e prosperidade. Se conseguirmos alcançar esse estado dizendo o que é meu é teu, será melhor ainda. É extremamente difícil em nossa era de egoísmo obter a prosperidade. O egoísmo tem de desaparecer. E só desaparecerá quando todos deixarem de ser egoístas. Viva você mesmo essa realidade. A melhor maneira de ensiná-la é dando o exemplo. Embora seja necessário ganhar dinheiro, mais necessário ainda é ganhar felicidade.
Ganhamos dinheiro para ser felizes, não somos felizes para ganhar dinheiro. Aqueles que se limitam a enriquecer como única garantia de felicidade jamais encontram a verdadeira satisfação, pois soma alguma poderá comprar a felicidade se for desperdiçada sistematicamente em ações errôneas. Pessoas rodeadas de riquezas, mas incapazes de usá-las da maneira certa para fazer felizes a si mesmas e aos semelhantes, morrem sedentas de felicidade. Esquecem-se de que ganhar dinheiro é apenas um meio de ser felizes. É tão ridículo concentrar-se nos meios e esquecer o objetivo quanto a viajar sem saber o destino. Não faz sentido criar o hábito do acúmulo de dinheiro e não usá-lo em benefício próprio e alheio. Muitas pessoas cometem o erro de perseguir o dinheiro antes de perseguir a felicidade. Tentar enriquecer com uma mentalidade frouxa e inquieta não apenas conduz ao insucesso, como gera mais ansiedade e sofrimento. O melhor método consiste em buscar o dinheiro depois de assegurar a felicidade. Fazer fortuna numa atividade serena e jovial leva tanto ao êxito quanto à bem-aventurança. Pessoas felizes tornam felizes seus semelhantes graças ao exemplo, pois os atos dizem mais que as palavras. Algumas pessoas sustentam que a felicidade só pode ser encontrada na satisfação mental, outras que ela se resume em possuir montanhas de dinheiro, além de móveis, iates, fazendas e carros à vontade. Ambas as posturas são unilaterais e incompletas. O asceta acocorado numa caverna talvez sinta certa satisfação mental, mas depende do alimento plantado por um fazendeiro ou produzido por um fabricante. Tem de vestir roupa feita por um tecelão. Nenhum asceta neste mundo poderá encontrar felicidade completa apenas na mente, sem usar ao menos aos poucos objetos materiais. Por outro lado, não é verdade que a felicidade depende da compra incessante dos inúmeros artigos que a fantasia nos faz desejar. De fato, quando a felicidade é buscada unicamente por intermédio da aquisição de um número infinito de coisas materiais, nunca pode ser encontrada, pois ela consiste sobretudo numa atitude mental e só em parte é condicionada por fatores externos. Houve mártires que preferiram sacrificar suas vidas a perder os confortos íntimos da alma. Eles souberam achar a felicidade em estados mentais sem o complemento dos objetos físicos. Em contrapartida, é muito raro encontrar a felicidade em pessoas que só a buscam no consumismo desenfreado. O homem cuja bem-aventurança depende unicamente da criação e satisfação de novos desejos não pode nunca alcançá-la, pois ela está condicionada a algo que ele espera ter em algum momento no futuro. Esse homem corteja a felicidade sem jamais conquistá-la, tal como o cão a perseguir a salsicha, que sempre lhe escapa, agitando-se diante de seus olhos, suspensa de uma vara presa às suas costas. O homem nunca realizará seus desejos sem esquecer que a felicidade está sobretudo na mente e apenas em parte na aquisição de bens materiais. Lembre-se de que quem procura apenas prazeres materiais perderá as alegrias divinas que se ocultam por trás deles. Aquele que encontra júbilo cósmico da meditação desinteressa-se pelos gozos da vida material. Aquele que renuncia à ânsia de prazeres a fim de descobrir a inteligência crística interior encontrará as alegrias perenes que a vida material esconde. O devoto que esquece os prazeres do corpo para sentir o contentamento sempre novo proporcionado pela meditação, verá que toda a prosperidade material e os prazeres da vida terrena lhe serão acrescentados. Quem desdenha a felicidade terrena em troca da felicidade divina alcançará também a felicidade do mundo. Mas quem persegue a felicidade material irá perdê-la porque sua natureza é durar pouco. Abençoa-me para que eu te contemple através
das janelas de todas as atividades gratificantes. Possas tu proteger-me para que me rejubile sempre no cumprimento do dever. Que todas as minhas atividades, caminhar, dormir, sonhar, sejam inundadas por tua presença. Pai, ensina-me a executar cada trabalho de modo a comprazer-te. Faze-me sentir que és a centelha elétrica da minha vida, movimentando a maquinaria dos meus ossos, nervos e músculos. A cada pulsação, a cada respiração, a cada irrupção da atividade vital, ensina-me a sentir teu poder.